Boa noite, turma, tudo bem? Como é que estão? Hoje vamos para a nossa próxima aula. Vamos seguir a sequência, né? O roteiro 2. O Edson deu a última aula, que foi o roteiro 1 do módulo 11. A aula dele, deixa eu pegar o título aqui, o progresso intelectual e o progresso moral, estamos na lei de progresso. E agora a gente vai para o roteiro 2, influência do espiritismo no progresso da humanidade. Então aqui vamos para os nossos objetivos específicos. Então temos dois objetivos específicos. O primeiro, explicar de que forma o espiritismo contribui para o progresso da humanidade. Então de que forma que ele vai contribuir para o progresso da nossa humanidade, né? E identificar o segundo, né? Identificar as dificuldades que podem surgir na difusão das ideias espíritas. Então esses são os dois objetivos principais que a gente vai ter no final saber responder. Então a gente vai ler os subsídios aqui, vou procurar explicar. O que tiverem de dúvidas, vão anotando, a gente vai aí discute aí quando finalizar a nossa aula. E aí a gente conversa lá no nosso grupo, beleza? Então quem puder já vai pegando aí a apostila, já pega os subsídios e vai acompanhando comigo, tá? Começando lá então. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista de ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então a gente vê que evoluímos sobre diversos aspectos, sobre várias óticas, porém a parte, né, do progresso moral, que a gente viu na aula passada, progresso moral, progresso intelectual, na questão do progresso moral ainda está faltando. Continuando. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. A gente vê aqui que com as crenças antigas, as instituições antiquadas, não seria possível a gente evoluir nessa questão moral. Que a gente, né, não é somente desenvolver nossa inteligência, né, mas elevar o nosso sentimento, né, falando novamente da questão do progresso moral que a gente precisa seguir também, precisa evoluir. Não adianta só um caminhar e o outro estagnar, então nós temos que caminhar juntos, né? Se um evoluiu demais, esse que evoluiu demais vai ter que aguardar até o outro seguir em frente. E nós estamos num período que a gente está mais ou menos nisso, evoluímos muito na questão intelectual, em ciências, né, como falou antes, e a parte moral que estamos nessa virada agora. Tal período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Essa fase que neste momento se elabora é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril o é da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens que mais opostos lhe são
para ela trabalham a seu mau grado. Então a gente vê aqui que está tendo esse movimento universal em sentido do progresso moral. Vamos seguir. Os espíritos orientadores nos esclarecem. Sim, de certo a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise que é para o gênero humano, o que são para os indivíduos, as crises de crescimento. Aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Temos o nosso mundo dos encarnados, que está em constante sintonia, aliás, o mundo dos desencarnados acompanha o mundo dos encarnados nos planejamentos reencarnatórios. A gente não consegue observar o lado de lá, mas lá dá para observar o lado de cá. Muito, e existe essa sintonia, esse sinergismo entre os dois mundos. E aí, seguindo aqui, digo mesmo que aquele toma parte ativa nessas comoções. Voltando ali, gente, aqui não dá para enxergar o lado de lá, eu digo todos nós, obviamente que os médiuns videntes vão enxergar, mas não é da mesma forma como que lá tem o acesso ao lado de cá. Nada tem isso de surpreendente, para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e ela tem de voltar, sendo, pois, natural se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Como eles vão voltar para cá, vão fazer os planejamentos encarnatórios, têm que buscar evolução, é natural que eles se interessem pelos movimentos que vão se operar entre nós. Ficai, portanto, certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam como entre vós. Então, não é só aqui que se exacerbam as paixões, mas lá no mundo de lá também. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga em a natureza, as perturbações dos elementos físicos. Dá-se então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. A gente vê aqui que o Espiritismo veio, na verdade ele se iniciou mais ou menos 100 anos antes de Kardec, com aquela revolução de vários espíritos encarnando, de espíritos evoluídos, que vieram trazer novas ordens sociais em todas as áreas, que a gente estudou lá no começo do ESD, e começou lá 100 anos antes para preparar o chão, preparar o terreno para a doutrina ser codificada e agora ela ser mais difundida, nos dias de hoje cada vez mais difundida, e com isso, com o tempo, a gente vai conseguir fazer esse progresso moral, não só com a doutrina, logicamente, a gente vai ver mais à frente que a gente não depende da doutrina, não é dependente para poder ter essa evolução, mas ela vai nos auxiliar muito. E aí, no período que se inicia, o Espiritismo florescerá e dará frutos. Então, o papel nosso é ajudar a estudar e também poder divulgar a nossa doutrina. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar.
firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos teremos do que seremos um dia. A gente vê que o Espiritismo nos auxilia a nos melhorarmos, porque com o nosso conhecimento a gente consegue compreender o que está ao nosso redor, para onde vamos, de onde viemos, qual, de repente, o objetivo de vida de cada um, o que temos que fazer. Nos ajuda a nos desprender de coisas fúteis e sermos pessoas melhores, né? É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Então a gente vai conseguir, através do Espiritismo, suportar essas provas, né? Pois estamos em um mundo de provas e expiações, com a paciência e a resignação, que é suportar, né? Essas vicissitudes, essas dificuldades, sem reclamar, né? Isso é bem importante, né? A gente ter essa resignação. Afasta-os dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que, sem ele, não possa ela ser conseguida. Então, o que eu comentei agora há pouco. Não é que sem o Espiritismo não se vai conseguir evoluir, né? Mas ele vai facilitar bastante a nossa vida. É importante considerar que o Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará essa renovação uma necessidade. Então, não é o Espiritismo que vai criar, é o amadurecimento, né, de nós mesmos, né, como humanidade, de todos, que vai fazer essa renovação, essa necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar, a fazer o movimento de regeneração. Por isso, é ele contemporâneo desse movimento. Surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto que também para ele os tempos são chegados. Se viera mais cedo, teria esbarrado em obstáculos insuperáveis. Houvera inevitavelmente sucumbido, porque satisfeitos com o que tinham, os homens ainda não sentiriam faltas do que ele lhes traz. Então, se ele tivesse vindo antes desses 100 anos, antes ainda, precisou dessa preparação do terreno, vamos dizer assim, com aqueles espíritos que vieram do iluminismo, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial. Precisou ter esse terreno fértil para que se houvesse essa transformação na sociedade, esse sentimento de busca da verdade, de dúvidas, de questionamentos. Então, graças a esse planejamento da espiritualidade, o Espiritismo conseguiu se fixar, se firmar, né, entre nós, né? Os espíritos, cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que lhes abre à frente, o acolhem como âncora de salvação e consolação suprema. Aqui os espíritos encarnados, né, cansados daqueles séculos de obscuros, né, de falta de conhecimento, de desgraças, misérias e com tantas coisas erradas, né, se abraçou, né, essa causa, né. Os espíritos responsáveis pela codificação espírita, né, e aqui ele fala não só de Allan Kardec, mas todos os espíritos, né, são incisivos quando nos dizem: por meio do espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral,
que lhe é consequência inevitável. Então, esse progresso moral vai ser uma consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais do que fútil passatempo. Ora, como cada um o que acima de tudo quer é a sua felicidade, nada há de surpreendente em que cada um se apegue a uma ideia, o que faz ditosos os que a esposam. Então não é surpreendente com que a pessoa, para ser ditosa, para ser feliz na vida dela, abrace a causa dessa ideia, entende? 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. Então aqui o primeiro foi o da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. No começo então vem a dúvida, a curiosidade, essa ânsia de querer ver aquelas manifestações mediúnicas. Porém aqui, como fala, o segundo, que seria o do raciocínio e da filosofia, e o terceiro, da aplicação e das consequências. A gente vê esses 3 períodos aqui. O período da curiosidade passou, a curiosidade dura pouco, uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio. Começou o segundo período, e o terceiro virá inevitavelmente. Em outra oportunidade, os espíritos superiores voltam a nos afirmar sobre o destino do espiritismo. Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Olha aqui, gente, então a gente vê que no futuro, o nosso destino do espiritismo será uma crença geral e vai marcar uma nova era da humanidade. A gente vê que, só de pensar, vamos dar um exemplo aqui de Rio do Sul, de região aqui, anos atrás, vamos pegar 10 anos atrás, tinha, eu acho que só a casa casa espírita ali, o Operários do Bem, e hoje tem quantos, Só em Rio do Sul, acho que tem mais de 6 ou 7. E então essa velocidade que tá se propagando estão se propagando todos os conhecimentos, e é muito grande. Voltando aqui. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas mais contra o interesse do que contra a convicção. Então, mais contra o interesse alheio do que contra o convencimento, a convicção alheia. Porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Então não tem como você eliminar as pessoas que vão ser contra o espiritismo, porque elas vão existir. Vão ter pessoas que vão ser contra ou por amor próprio ou por causas materiais, mas vão contra o interesse, vamos dizer assim. Porém, como virão a ficar insulados ou isolados, os seus contraditores, os contraditores do espiritismo, se sentirão forçados a pensar como os demais. Quando esses conhecimentos vierem e serem generalizados. Então esses contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Então vai fazer tanto sentido para tanta gente, os conhecimentos vão ser divulgados de tal forma que num futuro talvez próximo serão conhecimentos gerais que todos vão ter, e quem for contra, no fim, vai se sentir forçado a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos.
Então é isso que explica nessa parte. De certa forma, é até esperado esse estado de coisas, pois, num mundo de expiações e provas como o nosso, sabemos que as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer, paulatinamente com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Assim, é preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Essas ideias novas vão precisar de tempo para se transformarem a humanidade, para virem para ficar. Então não é uma mudança de súbito, até porque é difícil ter essas mudanças, né? Tanto o progresso moral não é de súbito, são processos que vão gradativamente se transformando. Aí aqui, né? Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o havia forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então, o espírita que consegue, no espiritismo, se educar, se melhorar e corrigir que fosse um único defeito, já é de grande valia, porque esse primeiro passo que ele dá vai facilitar os próximos. Né? Para quem está na inércia é difícil se sair dessa inércia, mas deu o primeiro passo, começa a tudo facilitar. E logicamente vai depender de cada um, né? Do esforço individual de cada um. A gente estuda que no mundo espiritual, aliás, na nossa vida, existe a meritocracia para com Deus. E então todo o nosso esforço em nos melhorar, todo o nosso esforço em querer estudar, em buscar melhoramento, tanto conhecimento intelectual, que é o que a gente está fazendo aqui, como nós nos esforçarmos no nosso dia a dia, orarmos mais, vigiarmos nossos pensamentos, praticarmos a caridade, enfim, sermos homens de bem. Todos os passos que a gente der são bem vistos e são contados na lei de Deus. Então, esse primeiro passo vai ser o primeiro de muitos, e vai depender de nós, exclusivamente de cada um de nós, esse nosso melhoramento. Foi dito que o Espiritismo enfrentará várias lutas e obstáculos ao longo do caminho planejado pelo alto, antes de sua aceitação como crença universal entre os homens. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. Então o Espiritismo vem tirar esse véu de conhecimento, que atrapalha o nosso conhecimento. Ele diz, tira esse véu para a gente enxergar o que vai acontecer depois, que a gente for pro lado de lá, acaba tudo, o que acontece, então ele vem nos auxiliar nisso, faz a gente compreender quais são os nossos verdadeiros interesses, o que vale a pena, vem destruir o materialismo, vai nos mostrar que ele não vai levar ao nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. A gente vê que muita das coisas que a gente pensa da questão de material, na maioria são fúteis, são coisas que não vão fazer nós progredirmos.
existe muita questão de egoísmo nessa questão também, então tudo isso acaba entravando a nossa evolução. E voltando aqui, né? Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Através do que? Do seu melhoramento, todo dia, né? Ele poder preparar o seu futuro melhor. Lembrando que, né, todo dia ele vai fazer o plantio, né, das boas ações ou não, e para o seu futuro poder fazer a colheita. Abolindo os prejuízos das seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então o Espiritismo vai fazer essa grande união entre nós como irmãos. A aceitação dos princípios espíritas não faz melhores as pessoas em princípio. Então não adianta só estudar. A melhoria do espírito ficará patente quando, em decorrência do esforço individual, a pessoa implementar mudanças no comportamento, as quais garantirão uma verdadeira transformação moral. Neste sentido, os espíritos superiores nos alertam. Se o espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, né? Não vai ser de súbito. Pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. O que a gente tem que, né, ter claro aqui? Não adianta a gente querer mudar o mundo, né? Temos que nos mudarmos internamente, e isso naturalmente vai contagiar as pessoas que nos rodeiam, que vão, né, como se fosse uma bola de neve. As pessoas próximas vão também procurando essa evolução, e aí essa transformação moral vai se acontecendo como um todo. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento, ao orgulhoso se conserva cheio de si, ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Assim poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficaria estacionária. Aqui a gente vê que não adianta só estudar, só ter conhecimento, né? Se você não botar em prática. E isso não vale só para o espiritismo, né? A gente vê que isso podemos aplicar para outras áreas da nossa vida. Dessa forma, o combate ao materialismo representa apenas um passo, o primeiro passo de uma série de outros que nos transformarão em pessoas de bem. Atentemos para os seguintes esclarecimentos de Allan Kardec. Louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que, ostensiva ou ocultamente, excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restarão então destruí-las, se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente. Então, se não der para destruir, né, essas causas do egoísmo de uma só vez, ao menos parcialmente,
o veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e muita observação. É grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, basta o conhecimento da ciência. Não basta só esse conhecimento, né? A gente precisa botar em prática, precisamos realmente praticar a caridade, botar, né, esses conhecimentos que a gente está tendo e usá-los no nosso dia a dia. É uma das partes mais difíceis, né? Mas a gente precisa ter isso em mente. O codificador do Espiritismo também nos explica que o homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso o induzirá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é o de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então aqui a gente vê que devemos, né, destruir o egoísmo que existe dentro de nós e desenvolver, praticar a caridade, né? O ato de doar amor aos nossos, tanto pessoas próximas, enfim, a quem a gente puder. Combatendo os vícios e estimulando o desenvolvimento de virtudes, o Espiritismo oferece condições para influir no progresso da humanidade, promovendo uma era de renovação social e moral, pois a doutrina espírita é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Vai fazer a gente conseguir pensar melhor, né? Ter uma visão mais ampla das questões mais enigmáticas, mais incompreendidas que existem, né? Como é a questão, o que existe, né, depois da morte, de onde viemos, para onde vamos, quem é Deus. Então tudo isso vai nos fortalecer, nosso conhecimento, nossa moral e, aliás, nosso conhecimento para nós evoluirmos nossa moral também. E o Espiritismo se tornará crença universal porque representa a chave de luz para os ensinamentos do Cristo. Explica o Evangelho não como um tratado de regras disciplinares nascidas dos caprichos humanos, mas como a salvadora mensagem de fraternidade e alegria,
comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. Então aqui fecha dizendo que não vai ter jeito, né? O Espiritismo vai se tornar uma crença universal que vai chegar para o mundo inteiro em algum momento, um futuro próximo ou não, né? Um futuro distante, isso a gente não sabe, né? Mas pela velocidade de propagação, de crescimento que a doutrina está tendo nesses últimos tempos, é possível que seja num futuro, às vezes até breve. E essa é a nossa vontade, né? Ter esse conhecimento a todos, pois é um conhecimento que nos facilita muito a nossa vida, né? Ajuda a gente a lidar com as dores do dia a dia, nos faz ter o norte para onde a gente deve seguir, quais nossos objetivos de vida, às vezes até mudar o objetivo de vida, né? E eu sou um exemplo que antes de conhecer o Espiritismo, de estudar, eu tinha uma visão do mundo, um objetivo de vida completamente diferente do que eu tenho hoje. Então a gente vai evoluindo, vai procurando evoluir e cada vez mais a gente precisa sentir essa necessidade de crescer, de colocar tudo isso em prática. Que não é fácil, mas a gente tem que tentar e tem que perseverar, tem que ter disciplina e seguir no nosso dia a dia, né? Lembrando da máxima de Cristo, que é orai e vigiai, para nos mantermos no caminho do bem. Beleza, gente? Então, da aula dos subsídios era esse. Vou ler só essa última, uma poesia no final, e depois a gente segue para nossa aula, beleza? Nosso grupo ali para a gente fazer um bate-papo. Então aqui uma poesia de Casemiro Cunha. Vamos lá. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Beleza, gente? Agradeço aí a atenção de todo mundo. Uma boa noite para quem não vai participar e vamos seguir lá no nosso grupo. Beleza? Grande abraço, até a próxima.